Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui então para poder explicar esse projeto de lei, que é o projeto de lei da reforma presidencial, beleza? Ele é um projeto de lei que é baseado numa correção da lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, ou seja, bastante antiga, certo? E nós, especificamente com este projeto de lei, nós propomos a alteração ali do item 6. O item 6, em sua forma original, ele diz o seguinte: subverter ou tentar subverter por meio de violência a ordem política e social, certo? Então, essa é uma das violações que o presidente da República pode cometer, que o torna passível de crime de responsabilidade. Porém, é o seguinte: quando se fala em violência, a gente está falando aqui de uma forma de coerção, beleza? A violência é utilizada para coagir as pessoas a agirem numa determinada direção ou não agirem numa outra direção, certo? Para isso é utilizada a violência. E aí, o que acontece? O texto deste projeto, desta lei, né, da lei original, de Lei 1079, de 1950, ele não deixa claro quais são as formas de violência. Ele apenas diz violência, de uma forma generalizada, tá ok? E aí o que acontece? A nossa proposta, em pleno século XXI, certo? Plena era da informação, no qual nós temos visto, com inúmeros exemplos no mundo inteiro, que existem outras formas de violência tão ou mais danosas que a violência física, a violência direta, certo? E esses tipos de violência, de coerção, eles partem de três pressupostos básicos, segundo a nossa análise, tá bom? E esses pressupostos seriam o seguinte: a gente pode olhar isso com vários estudos de caso. Nós vamos utilizar aqui, basicamente, o estudo de caso dos Estados Unidos e do Brasil, com Donald Trump e com Bolsonaro, tá ok? Então, assim, normalmente, esse tipo de violência, esse meio de violência, esse tipo, né, essa forma de violência, que grupos como Bolsonaro, Trump, vamos dizer assim, grupos de tendência mais à esquerda radical, à direita radical, se utiliza, são mais a nível de utilizando conceitos morais como base, tá bom? Conceitos morais. Então, sempre o slogan, sempre o mote, sempre a origem do tipo de violência que eles vão se utilizar, certo? Será sempre no mote moral, ou seja, esse tipo de pessoa presta, esse tipo de pessoa não presta, entende? No sentido ali do bem e do mal, certo? E, particularmente, esses grupos, eles se utilizam muito da questão da espiritualidade. Eles sempre têm alguma coisa a respeito de Deus, Bíblia, certo? A honra da família, certo? Baseada nos princípios cristãos, certo? Na moralidade, isso, aquilo, certo? Tá errado isso? Vamos dizer assim que dentro da Constituição brasileira, certo? Constituição Federal, as pessoas têm a liberdade de crença, tá ok? Liberdade religiosa é algo que é assegurado na Constituição brasileira, certo? E na Carta Magna também das Nações Unidas, ou seja, todos os países signatários, eles têm por compromisso, certo? De assegurar a liberdade religiosa das pessoas. Porém, existe um fato muito interessante, que é muito pouco, ou na verdade é nulamente discutido no Brasil. Eu nunca vi isso ser discutido no Brasil. Já vi bastante aqui na Europa, tá bom? Principalmente na França, que é a questão de um Estado laico, certo? Ou seja, aquele Estado que fez a separação entre igreja e Estado, ou seja, ele não mistura assuntos religiosos com assuntos civis, certo? Isso é um país laico. Então, na França, por exemplo, vou usar como estudo de caso para a solução do problema que nós vimos no Brasil e nos Estados Unidos, certo? Da extrema direita, tá ok?
do exagero aí, da utilização de conceitos morais, tá bom? É o seguinte, então na França eles têm um conceito que se chama de laicidade positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que um Estado laico, ele tem a obrigação, tá bom? De promover e respeitar as crenças religiosas, certo? Crenças religiosas, crenças espirituais, ou seja, de pessoas que não têm nenhuma ligação com nenhuma religião também, certo? Então, assim, que é a raiz, a espiritualidade é a raiz da religião, certo? Então, assim, a liberdade religiosa, certo? Ela é uma obrigação do Estado assegurá-la, tá ok? Em contrapartida, um Estado laico que tem bem estabelecida o conceito, tem bem estabelecido o conceito de laicidade positiva, ele cobra também dos entes religiosos ou espirituais a responsabilidade, certo? Porque assim, é muito fácil falar de liberdade, certo? Só que liberdade em qualquer nível, sem responsabilidade, se torna libertinagem, certo? E não é diferente com questões espirituais religiosas, certo? E é por isso que a gente vê muita demagogia, muita, como diz no português claro do Brasil, pouca vergonha, vamos dizer assim, entendeu? Com entes religiosos ou espirituais, certo? Se utilizando de conceitos espirituais ou religiosos para distorcer a moral, certo? A ponto de causar dano ao outro ou à sociedade, ou à ordem política e social, certo? Então, por que que o presidente ele estaria isento disso? Por quê, certo? Então, assim, esse projeto de lei, inicialmente, inclusive, ele foi baseado bastante nessa questão, certo? Nessa questão nesse primeiro parâmetro, certo? Nessa primeira base que causa, nessa primeira forma de violência, que seria a violência espiritual, ou seja, seria uma forma de coerção, certo, dos outros, fazendo-os seguir por um caminho ou não seguir por um outro caminho, certo? Baseado em afirmações que o líder máximo da nação dá sobre quem é bom e quem é mal, certo? Sobre conceitos morais, certo? E o presidente não tem essa prerrogativa, certo? Ele não tem essa prerrogativa. Ele não é poder judiciário, certo? Ele é poder executivo, certo? E mesmo dentro do poder executivo, certo? Por exemplo, você chamar alguém de presidiário, de ladrão, um exemplo. Alguém que foi condenado. Isso é correto? Sim, entendeu? Sem problema algum. Agora você classificar pessoas, por exemplo, pela sua orientação sexual, pela sua orientação religiosa, ou o que quer que seja, entende? Colocá-las como boas ou más, como isso, como aquilo, entende? Isso aí já estaria errado, já seria um crime de responsabilidade espiritual, beleza? Então esse é o primeiro parâmetro que a gente vê que é necessário, a primeira base que leva a uma forma de violência muito utilizada, certo? E que deve constar, então, deste projeto de lei, tá ok? Beleza, responsabilidade espiritual. Ou seja, isso seria, então, se instituído nessa lei do impeachment, qualquer presidente que cometa esse tipo de irresponsabilidade, ele está passível, então, de crime de responsabilidade espiritual, beleza? Segundo ponto, responsabilidade ideológica, tá bom? Responsabilidade ideológica. Porque nós percebemos também, com o estudo de caso de Donald Trump e de Bolsonaro, que a unidade nacional da democracia, certo? Após as eleições, certo? Porque o presidente ele não governa para um pequeno grupo, ele não governa para os seus eleitores, ele governa para o país inteiro, certo? Então, assim, ele pode ter um viés, sim, mas ele não pode tornar aquele viés algo prejudicial no sentido dos direitos fundamentais, tá bom? No sentido dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, ele não pode tornar aquilo um prejuízo, certo? Então, assim, se uma pessoa ela tem uma ideologia diferente, certo? Seja de esquerda, de direita, centro,
ou a mais louca, entende? Porque a gente está falando aqui, então, quando a gente fala de centro, esquerda e direita, nós estamos falando do conceito de espectro político advindo da Revolução Francesa, tá bom? Mas pessoas têm outras formas de ver as coisas, certo? Tem pessoas que nem conhecem nada disso e simplesmente, eu voto no fulano porque ele falou isso, aquilo outro, ou eu sei, ele fez tal coisa e eu acredito que ele vai fazer isso aqui, entendeu? Certo? Então, assim, ideologia. O que seria ideologia? Seria um pensamento que a pessoa tem, certo? E que ela expressa como justificativa, tá bom? Para atos ou palavras, certo? Expressões. Então, o presidente ele não pode se utilizar disso, certo? Para, através de falácias, certo? Distorcer e irresponsavelmente, certo? Ferir a honra, certo? E difamar alguém, por exemplo, tá ok? Então isso é ridículo, isso não pode acontecer, tá bom? Se ele não indicar alguém porque não é da ala ideológica dele. Ele pode fazer isso, obviamente, desde que ele não emita, certo? Expressões que sejam danosas àquela pessoa, que tragam exatamente danos morais e tudo mais, certo? Então, assim, seria uma questão subjetiva, beleza? Que é o direito dele, o direito de indicar isso, aquilo outro. Perfeito. Sendo que, obviamente, o melhor seria qualificação, né? Então, assim, isso também torna, por exemplo, é bom falar disso, porque é o seguinte, vamos dizer que o presidente, sem nenhuma justificativa, troque alguém, como aconteceu bastante, né? E as pessoas entendam que a troca foi feita por uma questão ideológica, tá ok? O que acontece com essa lei? Essa lei, ao menos, certo? Ela dá o direito de se questionar se aquele afastamento foi através de ideologia ou não, certo? Beleza? Se o presidente ele disser que não, certo? E as pessoas o acusarem de sendo sim, é por causa de ideologia, é necessário que haja provas. Se houverem provas que foi por causa disso, certo? Porque cada pessoa tem o direito de exercer de exercer o seu direito a crer em qualquer ideologia que seja, certo? Ou seja, ninguém será discriminado por crença, por opinião política. Está entendendo como que a lei do impeachment precisa? Crença, responsabilidade espiritual. Posição, opinião política, responsabilidade ideológica. Tá bom? Certo? E o que mais? Raça, cor, etc., né? Que é o que fala na lei, né? No artigo 5º da Constituição. Então, assim, a partir do momento que for provado que o presidente ele agiu de uma determinada forma ilegal, tá bom? Ilegal, baseado em preconceito ideológico, isso também se torna um fator de passível de crime de responsabilidade, tá bom? Entenda o que eu estou dizendo. Ele pode agir de acordo com sua própria ideologia? Pode, ele que está no poder, tudo bem. Só que isso tem que ser feito de forma respeitosa para com o outro. Em outras palavras, é isso. Porque é o seguinte, outras palavras, né? Porque é o seguinte, o que é a lei do impeachment? A lei do impeachment nada mais é do que como qualquer uma outra lei para o cidadão brasileiro, certo? As leis existem para quê? As leis existem para punir ações ilegais, erradas, certo? E o cidadão, em última instância, obviamente em primeira instância, ele vai agir de acordo com a lei por uma questão moral, por uma questão de índole, né? Mas vamos dizer que em última instância ele vai seguir a lei por medo, certo? Por medo das consequências da lei, tá ok? Então por isso que existe a lei. A pessoa faz isso, ela vai ficar tanto tempo isso, aquilo, vai ter que fazer isso, vai perder a sua liberdade e tudo mais. O presidente é a mesma coisa, ele precisa de uma lei, certo? Que traga o senso de responsabilidade para que ele não cometa erros, tá bom? Crassos, crimes de responsabilidade, de respeito à democracia, de respeito às leis constitucionais, tá bom? Então seria isso, a responsabilidade espiritual a primeira, responsabilidade ideológica a segunda, tá ok? Aí, tipo assim, eu tava conversando aqui com o nosso parceiro aqui, que tá trabalhando em cima da lei também, certo? O Pedro Quercia, e ele disse o seguinte,
Tá, mas isso não seria uma forma, em alguns casos, de coerção da liberdade de expressão do presidente? Aí é que está. A gente estava conversando sobre isso, estamos discutindo ainda como que vai ficar esse texto final, tá ok? Mas assim, a questão é, o presidente ele precisa de ter liberdade de expressão e de religiosa, ideológica e tudo mais, com responsabilidade, ou seja, com contrapartidas, com todo tipo de responsabilidade necessária. E isso tem que estar expresso na lei, porque até aqui não está expresso na lei, e o que acontece? Violações e violações e violações, tá ok? E essas violações são muito difíceis de serem tipificadas em lei comum, certo? Alguém que se sentiu lesado por uma questão espiritual ideológica, por exemplo, pelo presidente, certo? Essa pessoa, para ela entrar na lei, na justiça e como é que se diz? E chamar a responsabilidade, certo? E acusar o presidente, por exemplo, é muito difícil, porque cabem interpretações, porque a lei ela não é clara, você está entendendo? Então, assim, na lei do impeachment não existe isso, tá ok? Então, assim, o presidente ele não pode ser julgado através de lei comum, então fica tudo impune, tá bom? Aí o que acontece? Que a gente estava conversando. A liberdade do presidente, inclusive de errar. Vamos falar aqui da liberdade de errar. Todo ser humano tem liberdade de errar. É ou não é? Todo mundo tem liberdade de errar porque ninguém é perfeito, tá bom? Por mais que nós chamemos o presidente da República de excelentíssimo, ele tem o direito de errar porque ele é um homem, tá bom? Ele é um ser humano, ou uma mulher, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ele tem o direito de errar enquanto civil, enquanto ser humano ali, certo? Porém, no cargo da presidência, se ele errar, putz, ele vai ser apedrejado. Não. E imediatamente vai para a lei do impeachment. Não. Se ele errar, esse erro precisa de ser julgado, certo? Em relação a dolo, não dolo, certo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, precisa de saber das consequências desse erro, se trouxe consequências nefastas para a sociedade, para o trem, entendeu? Para a ordem política e social, certo? E aí ele tem que estar disposto a reparar, certo? Esses danos e se retratar, fazer meia-culpa, entendeu? Certo? Então, assim, são coisas tão simples, são muito simples, e que são extremamente necessárias, mas que nós não temos mecanismos no direito atual brasileiro de cobrar do presidente. Então, essa lei, ela deveria ter esse tipo de reforma, tá ok? Para que isso possa ser cobrado, entende? Que aí entra a lei da informação, certo? O direito à informação que nós temos, certo? Hoje, se você falar para o presidente, você entrar na instituição, pedir explicação para o Palácio do Planalto sobre algo que o presidente falou de nível ideológico ou espiritual, que trouxe consequências nefastas para as pessoas. Como que você vai fazer isso hoje? Se você não tem como, você não tem mecanismo disso, entende? A partir do momento que você tiver a lei do impeachment, você tem esse direito, certo? De questionar e de ser respondido, tá ok? Dessa forma, através da opinião pública, do contraditório entre o que o presidente faz e fala e aquilo que a opinião pública, a justiça, o sistema judiciário e tudo mais determina, aquilo faz com que se aperfeiçoe, então, a nossa compreensão sobre o cargo do presidente da República, para ele mesmo e para nós, certo? Então, uma questão bastante educativa, no sentido do papel do presidente da República. Isso constantemente. E sendo constante, nós ficaremos menos, como é que se fala, sujeitos, certo? Menos sujeitos a um presidente simplesmente ao seu bel prazer fazer as suas coisas ali, e em 4 anos se sofrem prejuízos, nada é feito durante esse tempo, e depois das eleições, não, beleza, se os erros foram menos do que os acertos, se elege de novo, isso, aquilo. E não existe, tipo assim, nenhum tipo de motivação para que se aperfeiçoe o cargo, se refine, para que a dignidade do cargo de presidente se torne cada vez mais refinada, entende? Melhor. Então, assim, através dessas propostas que nós estamos fazendo, isso é possível, entende?
Então, responsabilidade espiritual, responsabilidade ideológica, e o terceiro tipo de responsabilidade, que seria incluso nessa lei. Eu vou ler aqui como ela fica no final redigida, certo? A questão da linha em si. As explicações, como eu disse, nós estamos ainda em estudo como que nós podemos incluir ali parágrafos, certo? Incluir informações que façam com que a lei seja menos subjetiva possível, certo? Seja bastante objetiva, para que não reste nenhuma dúvida sobre o que pode e o que não pode, entende? Até onde vai a liberdade, onde entra a responsabilidade nessas questões espiritual, ideológica e a terceira agora, que é a informativa. Ou seja, um presidente que divulga uma falsa informação com dolo, certo? Que divulga uma falsa informação que vai contra todas as instituições que estudaram, que estudam, que coletam informações e que o notificam, que o aconselham, que o oficialmente, certo? Tudo isso entra nessa lei. Então, se o presidente ele ferir a liberdade, certo, de informação, ou seja, ele não cumprir com sua responsabilidade informativa, ele está sujeito também à lei do impeachment, tá ok? Então, assim, é tudo muito simples, só que não está na letra da lei, certo? Então, assim, por não estar na letra da lei é que nós vimos todos os tipos de anomalias acontecendo, certo? Principalmente nos últimos 2 anos e meio, entende? Então é necessário, se faz extremamente necessário que essa lei, ela exista, esse projeto de lei, ele reforme a lei, certo? E a reforma, então, ali do parágrafo, como eu disse, acho que eu já falei no começo desse vídeo, né? Que ali dizia subverter ou tentar subverter, por meio de violência, a ordem política e social. Como eu já falei aqui, vocês sabem disso, violência física não é mais uma realidade, certo? Imediata, certo? Pode-se utilizar a violência? Pode-se, entendeu? Assim, existem vários casos disso, a gente viu, entende? Várias vezes. Mas assim, hoje em dia é muito mais provável que o meio, certo? De subversão que se utilize não seja o da violência direta, seja exatamente, e aí entra a reforma que nós propomos, que é subverter ou tentar subverter por meios violentos ou de caráter espiritual, ideológico ou informativo a ordem política e social. Então, assim, essa reforma ela é muito simples e ao mesmo tempo poderosíssima, porque ela vem de encontro exatamente com algo que nós temos sofrido muito ultimamente, certo? E a tendência é que no mundo inteiro, né, com tipo vários governos aí de extrema direita tomando a dianteira, com nacionalismo crescendo, certo? A gente viu o nacionalismo levar às guerras, cara, às guerras mundiais. E a gente, tipo assim, precisa urgentemente dessa reforma para que a situação no mundo tenha uma vanguarda do Brasil, ou seja, o Brasil tem que transformar o limão que nós temos, certo, nos últimos anos, numa limonada perfeita, entendeu? E oferecer isso para o mundo, certo? Então, assim, ao fazer essa reforma através dessa lei, nós não só iremos transformar o Brasil em relação aos piores problemas que nós já tivemos nos últimos, sei lá, séculos, entende? Bom, séculos não dá para dizer por causa da questão da ditadura militar e tudo mais, nas últimas décadas, sabe? Nas múltiplas décadas aí atrás, certo? E exportar isso para o mundo, entende? Exportar esse tipo de conceito para o mundo. Beleza. Ele existe em alguns lugares, como eu disse, na França existe, porque a França é uma sociedade bastante secularizada de um lado, com bastante ateus, bastante pessoas completamente desligadas de religião, de espiritualidade, certo? Bastante materialistas e tudo mais, certo? Você tem isso de um lado, e você tem de outro lado, pelo fato da França ter colonizado vários países da Ásia, do Oriente Médio, da África principalmente, certo? Você tem uma espiritualidade muito forte também,
em relação principalmente aos muçulmanos. Você tem comunidade judaica bastante forte lá também, entende? Vários grupos cristãos também, bem alternativos e tudo mais, entende? Então é isso. Então lá eles criaram esse conceito de laicidade positiva, certo? Quem popularizou bastante isso foi o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Ele falava bastante disso. Porém, a questão da responsabilidade espiritual é uma coisa assim, já ouvi também em inglês, já ouvi em francês, mas de uma maneira muito pouca, assim, sabe? Bastante, como é que eu diria? Bastante isolada, entende? Porque não houve a necessidade disso nessa intensidade que nós precisamos no Brasil hoje, entende? Então, ao nos apoderarmos deste conceito de responsabilidade espiritual, responsabilidade ideológica, responsabilidade informativa, e colocarmos isso na principal lei que rege o comportamento do presidente da República e, por consequência, governadores, prefeitos e tudo mais também, certo? Nós iremos fazer uma reforma extremamente importante no Brasil e que será um exemplo para o mundo, tá bom? Então é isso. A questão do restante da lei está aí disponível, certo? No projeto de lei. São 4 páginas, certo? Basicamente 2 páginas, né? A introdução e a finalização, a primeira e última página, mas temos 2 páginas. E é isso, beleza? Então, fiquem bem aí. Ótima semana, certo? Não sei que dia que você está vendo isso daqui. E é isso. Que o universo conspira a teu favor, fique com Deus, como você que bem preferir, tá bom? É nóis, abraço.